Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje a gente vai estar falando sobre o Oracle Data Mask, tá? Então, nosso ritual padrão, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Conto com vocês para fazer esse fortalecimento, fazer esse conteúdo aqui chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então a gente vai estar falando do Oracle Data Mask, um recurso bem interessante para você utilizar para fazer o mascaramento de dados, tá bom? Um recurso bem interessante também para quando você tem alguma legislação urgente. No caso do Brasil, LGPD, tá? Lei Geral de Proteção dos Dados. Então é um recurso muito interessante para você aplicar para atender esses requisitos, tá? Vou estar falando aí um pouquinho de várias partes de como você implementa o recurso do Data Mask, tá? Esse que é um dos vídeos de vários que eu vou estar lançando aí sobre esse assunto, tá? Então não vai ser só um vídeo, vão ser alguns. Então eu espero que vocês gostem, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então dar continuidade aqui no nosso conteúdo sobre o Oracle Data Mask e Subsetting, tá? Falamos ali anteriormente bastante da questão do conteúdo, né? A parte teórica, fiz bastante insight aí com vocês. E agora sim, vamos fazer aqui na prática, tá? Começar aqui a prática em relação ao Data Mask, tá? Então, estou aqui com toda a sequência que eu vou estar executando, tá? Com vocês, tá? Vai estar disponível para vocês também. E estou conectado aqui nas máquinas virtuais que eu estou usando para essa demonstração, tá? Já eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Antes de tudo, pessoal, a gente começar, tá? Novamente, estou trazendo aqui as considerações que eu trouxe que a gente falou na parte teórica. Os dados mascarados são alterados. Esse recurso nunca deve ser usado em ambiente de produção, usar somente em ambiente de teste, homologação, desenvolvimento, QA, entre outros, tá? Nunca usem isso aqui em ambiente de produção, tá? Isso não é um recurso que é feito para você usar no ambiente de produção. Por quê? Porque os dados são alterados de fato, tá? Só relembrando vocês aí do cuidado que vocês devem ter ao utilizar este recurso, tá? Para não fazer caquinha aí no ambiente de produção. Beleza? Então, estejam avisados. Fechou? Então bora lá então. Primeira coisa, eu vou estar contextualizando vocês aqui do meu ambiente, tá? Que eu construí aqui para poder fazer essa demonstração para vocês, tá? Para vocês entenderem, né? De onde nós estamos e para onde nós vamos, tá? Primeira coisa, ambiente do banco de dados, tá? Que é o que, pessoal? É um ambiente onde eu vou estar aplicando um mascaramento, tá? Que é esse ambiente aqui, ó, que seria esse ambiente de teste de vocês, um ambiente de homologação, um desenvolvimento de QA, tá? Então esse é o meu banco de dados onde eu vou estar aplicando ali o mascaramento, tá? Meu banco, ele é um ambiente, ele está no ambiente Oracle Linux 8, tá? Eu vou estar usando o SBD 19C, tá? Ele é um single instance não CDB e está com Enterprise, porque a gente precisa de Enterprise para poder fazer, tá? E aqui do lado, ó, no meu MOBA, tá? Estou usando o MOBA aqui para conectar esse SSH na minha máquina virtual. Tá aqui o meu banco, esse banco que eu acabei de falar para vocês, ó. Essa máquina, né, com esse banco que eu acabei de falar para vocês, tá? Então tá aqui, Oracle Database 19C Enterprise Edition, tá? 19.3 para ser mais específico, e o nome do meu banco é o RCL 19C, tá? Esse é o banco que a gente vai estar aplicando um mascaramento, tá, pessoal? Então muito atento a isso. Esse aqui é uma máquina virtual que eu tenho aqui que eu criei para poder fazer essa demonstração para vocês, tá bom? Então esse é o ambiente. E para a demonstração também, pessoal, eu criei um esquema aqui chamado DataMask, tá? Só para poder mostrar os objetos, tá? As colunas e os dados que serão alterados, tá? Eu criei aqui de uma maneira que vai ser bem interessante para a gente poder detectar aqui na nossa demonstração, tá? E aqui do lado, ó, aqui no meu TXT também, eu deixei aqui o DDL, ó. Eu criei 3 tabelas e fiz a inserção nessas tabelas, tá? Para poder fazer a demonstração. Então eu tenho aqui um esquema chamado DataMask, tá? Eu tenho 3 tabelas, chamada clientes, gerentes e empregados, tá? Nessas tabelas eu tenho as mesmas colunas, tá? ID do cliente, o nome, o e-mail, o telefone, salário, CPF, tá? E para cada um deles eu coloquei o underline C referente à primeira letra aqui da tabela, né? C de cliente, o G de gerente
e o E de empregados, tá? Então são 3 tabelas iguais, elas não se relacionam, tá, pessoal? Eu só criei para poder mostrar para vocês com essas colunas aqui, tá? Porque essas colunas aqui é as que a gente vai estar utilizando para poder fazer o mascaramento, tá, pessoal? Então, para ser bem intuitivo, né? A gente vai estar mascarando o nome, e-mail, telefone, salário, CPF. É isso que eu vou estar mostrando para vocês lá na parte de fazer mesmo. Então, 3 tabelas, elas basicamente são iguais. E aqui é a inserção dos dados, tá? Para cada uma delas. Tabela cliente, gerente e empregados, tá? Eu criei aqui dados fictícios, tá, pessoal? De nome, de e-mail, tá? De telefone, de salário e do CPF, tá? Então, tem aqui o ID, o nome, o e-mail, o telefone, o salário e o CPF de cada uma das entradas dos registros, tá? Esse formato aqui ele é interessante, vai ser importante, tá? Eu criei ele para desse jeito aqui, esses formatos, né? Tanto do nome quanto do e-mail, do telefone e do CPF, para que lá na hora da gente estar fazendo as definições do mascaramento, pessoal, isso aqui vocês vão estar vendo que vai ser meio que por conta disso aqui, tá? Então, esse é o esquema que eu criei aqui, tá? Vai estar disponível também esse SQL, tá? Caso vocês queiram fazer igual eu estou fazendo aqui, tá bom? Para vocês poderem usar também, tá? E só para a gente poder ver também, eu fiz aqui no finalzinho, ó, eu deixei as carries, tá? Para validar, no final a gente vai estar validando, eu vou executar aqui agora só para vocês verem, ó, que está aqui, né? Para cada uma das tabelas, tá? Então, eu vou estar usando isso aqui no decorrer da demonstração, pessoal. Então, essas carries, tá? Para cada um das tabelas que eu criei, tá? Porque aí eu vou estar mostrando para vocês o dado original e também o dado depois que ele foi alterado, depois que ele foi aplicado o mascaramento, tá bom? Por isso que eu deixei essas carries aqui para vocês. E são as carries baseadas aqui no, nesse esqueminha, tá? Que eu acabei de criar aqui, que eu criei aqui para vocês, tá? Fechou? É exclusivo para demonstração, tá, pessoal? Se você está fazendo isso no seu ambiente de teste aí, de homologação, aí você tem que conhecer um pouquinho do seu modelo, da sua modelagem, tá? E aí esse é um outro ponto, né, pessoal? Importante que eu até já mencionei, né? Esses dados aqui, a gente vai estar criando baseado neles, tá? Baseado na natureza dos dados das tabelas do esquema que eu estou criando, tá? Então, esse conhecimento aqui, ele é muito útil, tá? Das tabelas que existem, das tabelas que têm possivelmente dados sensíveis e das colunas que essas tabelas têm, tá? Então, esse é um ponto importante aqui a se considerar, levar em consideração, porque se você tiver esse conhecimento, vai ajudar bastante, tá bom? Se você não tiver esse conhecimento, o DataMask, ele tá aí, tem uma parte dele que é justamente para poder fazer isso, beleza? Então, conhecimento do modelo do negócio vai ser é importante também, mas o DataMask vai te apoiando nisso, tá? Então esse é o ambiente ao qual a gente vai estar aplicando o mascaramento, tá? E nós estaremos usando o Enterprise Managed Cloud Control para poder fazer aplicar essa técnica, tá? Salvo engano, ele só está disponível inclusive pelo Enterprise Manager, tá, pessoal? Então você não vai nem conseguir fazer ele via SQL Plus, né? Igual eu fiz as carries aqui, tá? E é bem mais intuitivo também você fazer pelo AM Control, tá? E eu já tenho o Enterprise Manager aqui instalado, tá, pessoal? Eu estou usando o AM 13.5, tá? Aqui, ó, aqui essa é a máquina que eu vou estar usando para aplicar o mascaramento e aqui eu tô a outra máquina que é a minha máquina do AM, ó, tá? Então eu tenho duas máquinas virtuais aqui, uma do AM e uma de onde eu vou estar aplicando o mascaramento, tá? Isso aqui eu só estou mostrando para vocês que a minha máquina está aqui, tá? E beleza, o AM está aqui no ar, pessoal, ó, eu estou aqui com ele, ó. Já está aqui no meu browser carregado, tá? O meu Enterprise Manager já está rodando ali naquela máquina que eu acabei de mostrar para vocês. E essa aqui é a minha tela inicial de login, tá? O Enterprise Manager Cloud Control 13C. Tá? Então, estou aqui com o link dele e estou aqui para logar, beleza? E, pessoal, não é o objetivo desse vídeo mostrar a instalação do EM, tá? E eu deixei aqui o link para vocês, porque aqui no canal eu já tenho 2 vídeos onde eu ensino a fazer isso, tá? Então, não vou ensinar vocês a instalar e nem como chegar nessa tela aqui. Eu já tô com ele pronto e já vou fazer aqui
tudo, tá? Do DataMask. Então eu deixei dois links, ó, um para instalar e o outro para fazer reconhecer esta máquina aqui, ó, no EM, tá bom? Então tá aqui os dois links, tá? Se você não tiver conseguindo abrir, dá uma buscada no canal aí que tem, tá? O link de instalação e o de agente para reconhecer o target que a gente quer manipular, tá? Então não vou estar fazendo isso, estou deixando esses links aí para que vocês façam depois. Ou não façam depois não, façam, né? Façam antes de aplicar isso aqui, porque você precisa do EM para poder fazer isso aqui funcionar, tá bom? Então tá aí os links para vocês. Bom, pessoal, contextualizado vocês em relação ao ambiente, tá bom? De onde a gente vai aplicar o mascaramento, o meu EM também eu falei para vocês, tá? A gente vai de fato agora começar a fazer, tá? E aí aqui a sequência para criar o mascaramento dos dados, tá? E aqui vocês vão ver que eu separei, né? Aqui o passo a passo é o mesmo na parte teórica que eu mencionei lá para vocês, né? Primeiro a gente vai identificar as colunas sensíveis, validar o mascaramento, tá? E definir o mascaramento. Desculpa, primeira parte, né? Identificar os dados sensíveis, né? Que é aquela primeira parte que eu mencionei lá. Tá bom? Depois a gente vai definir o mascaramento, que é essas duas partes aqui, tá? Primeiro a gente identifica os dados sensíveis, depois define o método de mascaramento. A parte do subset, que eu falei ali que é meio opcional, né? Como eu tinha mencionado anteriormente. E aí depois, de fato, a gente vai executar, né, o mascaramento. Tá bom? Então a gente vai começar por identificar, pessoal, os dados sensíveis, né? As colunas, as tabelas dos dados sensíveis. Beleza? E aí a gente vai estar fazendo o Application Data Modeling, que é aquele cara que a gente mencionou anteriormente também, tá? A gente vai fazer o Discover dos esquemas, né? Ou dos esquemas, né? Ou dos esquemas com dados sensíveis e fazer o Discover das colunas que possuem os dados sensíveis, tá? É isso aqui que a gente vai fazer agora, tá? Então eu vou estar fazendo tudo isso pelo Enterprise Manager, tá? Como eu falei, eu já estou com o meu Enterprise Manager aqui, ó, no área operacional, tá? Então eu vou logar, certo? Usando o Sysman ali, vou colocar a senha que eu defini, tá? Vocês vão estar fazendo isso aí também. E aí ele vai abrir nessa tela principal aqui, tá? Essa é a tela inicial do Enterprise Manager. Pode ser que você tenha mexido aí, tá? Porque a gente consegue configurar essa homepage aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas ele vai estar abrindo a sua homepage. Feito isso, a gente vai estar vindo aqui, ó, em Targets e escolhendo Databases, tá? Aqui já estão os databases que eu possuo, que estão reconhecidos aqui no Enterprise Manager, tá? Eu tenho dois aqui, um banco de dados chamado OSL e um banco de dados chamado OSL19. O meu target é esse OSL19, tá? Vou clicar nele. Esse OSL19, pessoal, é esse mesmo cara aqui, ó. Tá bom? Dessa máquina aqui que nós vimos, que eu estava mostrando para vocês, tá bom? Onde eu fiz aqui a criação daquele esquema que eu introduzi para vocês. Então, essa máquina aqui é esse target aqui, ó, esse L19C. Beleza? Já está reconhecido bonitinho. Tá? Como eu falei para vocês, tem os dois links aí de como eu faço isso. Fechou? Então, logamos, entramos no nosso target aqui, tá? E aí agora a gente vai para fazer esse Application Data Modeling, tá? Fazendo o discover dos esquemas com os dados sensíveis e das colunas, tá bom? Onde é que a gente vai aqui para fazer isso, pessoal? A gente vai aqui, ó, Security. Depois que você clica no banco de dados que está reconhecido, você vai aqui em Security, tá? Os dois itens aqui, pessoal, que são as duas partes, né, que a gente vai usar para o Data Masking, é esse Application Data Modeling e depois a gente vai vir aqui, ó, para Data Mask e Subset, que vai ter as opções aqui, ó. Tá? Primeiro a gente vai no Data Modeling para quê? Para poder descobrir os dados sensíveis, tá? E depois a gente vai vir para essa parte aqui para poder aplicar as definições de mascaramento. Fechou? Então, primeiro, clica aqui em Application Data Modeling, tá? E ele vai trazer a gente para essa tela aqui, ó. Inclusive, ele tem até um fluxograma aqui bem interessante, ó, de como você vai fazer todo o processo, tá? Que é muito parecido com essa sequência aqui, ó, que a gente está fazendo também, tá? Então, tem aqui, ó, você tem um ambiente produtivo. Primeiro, você vai criar o Application Data Model. Perceba que ele está até em preto aqui, porque é onde a gente está, tá? É o que está selecionado. Você pode até clicar aqui nos outros, ó, para poder vir para cá depois. Mas no fluxo aqui, a gente está primeiro aqui, ó, no Application Data Model. Beleza?
Então, primeiro a gente vai estar fazendo isso, depois a gente pode fazer a parte do subset, depois definir as regras de mascaramento e aplicar no ambiente de teste, tá? Então ele já até te traz aqui um fluxogramazinho de como a gente fazer isso, né? Mais ou menos parecido com o que eu falei para vocês na parte teórica e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, a gente está nessa parte aqui para poder descobrir os dados sensíveis, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é definir as colunas, tá? Colunas as quais a gente sabe ou quer que sejam sensíveis, né? E aí, você vai ver aqui ó, em Actions, aqui no cantinho, ó, e aqui, ó, Sensitive Columns Types. Clica nela, certo? E aí ele vai trazer para você, pessoal, já algumas definições das colunas, algumas que já existem aqui, né? De colunas sensíveis, tá? E aí ele traz algumas coisas aqui já pré-definidas, ó, de coisa de cartão de crédito, de e-mail, de IP, algumas coisas de ISBN, que eu acho que é o identificador dos Estados Unidos, ó, telefone, o social number, pode ser ali no CPF, né? Tá até aqui um formatinho parecido, né? E o social security, undefined e aqui alguns outros, tá? Essas definições aqui, pessoal, vocês podem usar, tá? Não tem problema nenhum, mas eu recomendo vocês criarem a de vocês, tá? E aí como é que a gente vai criar? No meu caso aqui, como eu já sei aqui, ó, no esquema, quais são as minhas colunas, eu vou estar criando uma para cada, ó. Uma para o nome, uma para o e-mail, uma para o telefone, uma para o salário, uma para o CPF, tá? Mas se você tiver mais ou menos uma noção, pessoal, você pode fazer e para depois usar, tá? Porque nós vamos criar essas colunas sensíveis aqui, pessoal, baseado nos dados, para poder usar ali mais para frente, tá bom? Por isso que no Application Data Modeling a gente vai estar usando isso aqui mais para frente. E também na definição dos mascaramentos, tá? Então, eu vou criar aqui, baseado nos dados que eu criei, tá? Mas você vai criar baseado no ambiente de vocês. Tá? Ah, eu tenho colunas com CPF? Beleza. Eu tenho colunas com salário? Eu tenho com telefone, com e-mail, com nome? Claro, né, pessoal? Se forem colunas que vocês querem que sejam mascaradas, né? Pode ser que o nome você não queira. E tá tudo bem, tá? Isso aí você vai estar definindo na hora de fazer, tá? Pode ser que o e-mail também não seja uma coisa confidencial, beleza? Você não mascara, o salário também. Mas aqui a título da nossa demonstração eu vou estar fazendo para essas 5 aqui. Beleza? Então eu posso criar de duas formas, pessoal. Eu posso criar baseado em um que já existe, que é esse create like. Se eu até clicar aqui, ó, por exemplo, no do e-mail, tá? Create like, ele já vai me dar uma opção de criar um nome e já com o mascaramento que é definido aqui para esse cara. Tá? Então ó, eu vou cancelar porque eu vou criar um do zero e vou fazer o create aqui, ó. Create, tá? Primeiro que eu vou estar criando é para o nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nome. O nome aqui, pessoal, do Create Sensitive Column é o nome que você quiser, tá? Mas eu recomendo você criar nomes intuitivos, tá? Então eu vou colocar aqui nome Sensitive Column. Opa, ficou errado. Beleza? Nome, coluna. Você pode pôr uma descrição se você quiser. E aí é que vem o pulo do gato, pessoal. Os patterns, ou seja, o que ele vai procurar, tá? Quando você estiver criando ali o data modeling, para trazer para você que você definiu como dado sensível, tá? No caso do nome, eu vou colocar o nome aqui, ó, nome, tá? Que é o nome da minha coluna, tá? O pattern é o que eu vou estar querendo realmente que busque, tá? Então eu vou colocar assim, ó, asterisco, nome, asterisco. E aí, pessoal, ele vai estar procurando colunas no esquema que a gente definir ali agora no próximo passo, com o que tenha o nome, como em alguma parte do nome da coluna é escrito nome, tá? E aí eu sei que vai aparecer porque vai ter aqui, ó, nome aqui, nome aqui, nome aqui. Nisso, pessoal, eu tô querendo que ele traga para mim, ó, todo mundo que tenha nome. Então ele vai trazer das 3 tabelas, porque eu estou especificando esse prefixo, nome, tá? Então, eu vou estar, para essa coluna eu vou estar fazendo isso. Eu posso colocar um comentário ou posso colocar um column data, que é um prefixo, é um gerador. Na verdade, aqui embaixo ele até fala, ó, vou até ler aqui que é melhor, né? Ó, o nome da coluna, você pode fazer o pattern com uma expressão regular
igual eu fiz ali, tá? Por exemplo, ali ele até fala, né? O asterisco, eu estou usando o asterisco nos dois lados. E o column data searching, você pode colocar uma expressão regular também, ou alguma coisa de PL, tá? Que é inclusive o que a gente viu ali anteriormente quando eu editei o Credit Card, né? Ó, eu vou criar essa, e aí eu vou estar especificando só a coluna nome mesmo, tá? Porque é o que eu preciso, e vou dar OK. Ele aparece aqui, tá? Se a gente editar, ó, por exemplo, na verdade, se a gente fizer um create like, ele não deixa editar os que existem, vocês vão ver que aí a expressão aqui ele usou, ó. Olha o tamanho dessa expressão regular para crédito ali, ó. Cartão de crédito, na verdade, eu vi foi outro, né? Eu tinha visto foi o do social number aqui, né? Mas pode ser para qualquer um, ó. Por exemplo, do e-mail, ó, para vocês verem. Olha, ele até mostra qual que é o pattern. Mas se eu clicar em create like, vou clicar aqui em e-mail ID create like, vocês vão ver que ele faz aqui, ó. Ele mostra aqui o pattern, ó. Para procurar e-mail. Por quê, pessoal? Porque eu posso procurar pelo nome, posso procurar pela data, ou pelo dado, tá? Eu quero que você procure tanto pelo nome e-mail ou por colunas que tenham o dado que atendam esse pattern aqui. E aí perceba que ele vai trazer coisas de e-mail, né? Porque geralmente arroba tem um e-mail, né? Então você pode fazer dessa forma, tá? Criar dessas duas formas. Fazer essas duas buscas, né? Digamos assim. Tá bom? Inclusive o do e-mail, deixa eu ver qual que é a ordem aqui que eu quero fazer na ordem. O e-mail é o próximo, vou até usar esse, pessoal, ó. Vou cancelar aqui, ó, e vou estar criando, porque aqui eu criei já o do nome, né? E o do e-mail eu vou fazendo um create like, ó. E vou colocar e-mail sensitive column. E aí eu vou deixar da mesma forma. Por quê, pessoal? Porque no meu pattern aqui, ó, eu tenho o nome e-mail, ó, na minha tabela, quer dizer. E no meu pattern eu também tenho. E o meio aqui, ó, tem um asterisco. Tá? Então vai funcionar também. Beleza? Então eu vou criar baseado em um que já existe, ó, criado. E aí eu vou criar para os outros agora. Vou acelerar um pouquinho, vai ficar mais rápido aqui a dinâmica, né? Vou fazer um create. Agora eu vou estar fazendo para foi e-mail, agora telefone. Vou colocar aqui telefone, column, sensitive column, sensitive. E aí eu vou colocar o que aqui? Asterisco, telefone, asterisco. Porque eu quero que traga qualquer coisa que tenha telefone no nome da coluna, tá? Poderia colocar alguma coisa pro dado aqui, pessoal? Poderia, mas eu acho que vai ser mais complexo, tá? Aquele formatinho lá, ele é interessante, mas você criar o pattern aqui, às vezes você pode dar trabalho, tá? Então o telefone eu criei aqui, eu poderia até ter criado baseado no que já existe aqui, tá? Mas eu criei ali do jeito que eu quis mesmo, para ficar fácil para mim. Salário, vou fazer também agora. Create salário, underline sensitive, column, certo? E aí o que eu quero procurar aqui? Salário. Colunas que tenham no meio aí do nome salário. No início, no fim, não é qualquer coisa que tenha o prefixo salário. É salário. Certo? E aí, ok. Tá aqui, salário. E aí o último aqui é o CPF. Tá? O CPF eu poderia ter usado aqui o social number aqui, ó. Security aqui também, tá? Que ele tem um pattern ali até interessante. Tá? Mas eu vou estar criando aqui ele também do zero pra gente, tá? Então, CPF sensitive column, tá? E aí, asterisco, CPF, asterisco, para ele procurar colunas que tenham um nome no nome, né? CPF. Porque pode ser igual eu fiz aqui, né? Pode ser ali um nome mais intuitivo baseado na coluna, né? CPF, underline C para ser de cliente. Ou pode ser CPF, o nome completo, né? Então eu quero que busquem esse prefixo. Então, pessoal, essa é a primeira parte. Definir as colunas, né, com dados sensíveis que eu vou estar procurando, tá? Esse aqui eu defino antes, por quê? Porque a gente vai estar usando isso aqui ali mais para frente. Beleza? Então a gente vai voltar lá naquela primeira parte, ó, só vir aqui em cima, ó, Application Data Model, aí deixa eu clicar, a gente volta para essa parte aqui. Agora sim a gente vai estar criando o Application Data Model, que é o que, pessoal? A gente vai estar buscando por essas colunas, tá? Que a gente definiu ali. Então eu vou vir aqui ó, em Create, certo?
Eu vou dar um nome para ele aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui um nome intuitivo, né? DM underline data model underline 01, tá? Porque eu posso criar vários. Então esse é o nome do nosso application data model, tá? O source database, pessoal, eu vou estar escolhendo qual é o banco de dados, que aí no nosso caso é o SL9C, tá? Ele precisa estar reconhecido aqui no EM, tá, pessoal, para poder funcionar. Então eu selecionei ele, tá bom? E aqui essas outras opções vocês podem deixar ela default, tá? Aqui do Application Switch pode deixar desse default aqui mesmo, tá? O do Discover pode deixar ele baseado em relacionamentos mesmo, tá? Baseado no dicionário de dados, tá? A outra opção aqui é baseado no não dicionário, você vai ter que informar, mas deixa só a primeira opção marcada. Continue. E aqui, pessoal, você vai escolher o esquema, tá? Ou os esquemas que você quer, né, usar para fazer o descoberto. No nosso caso aqui, ó, o DataMask, tá? Poderia escolher mais de um, Felipe? Poderia, só ver qual que você quer aqui, ó, clicar nele e mandar para cá de novo, tá bom? Então, seleciona, clica aqui na setinha e manda para o lado. Então, o nosso aqui é o DataMask. Fechou? Continue. Aqui ele vai pegar o job para ele descobrir o que, pessoal? As tabelas, tá? Esse primeiro momento aqui é as tabelas que existem nesse esquema que a gente acabou de selecionar, tá? Qual que é o esquema? O DataMask. Então, continue e submit, tá? O submit lá a gente marcou para submeter imediatamente, tá, pessoal? Se eu der um refresh aqui no canto superior direito, ó, ele já marcou como sucesso, tá? Ele fica agendado, você pode colocar para um outro momento, mas marquem para rodar imediatamente, tá? E aí, pessoal, o tempo aqui vai ser baseado no tamanho do seu esquema, né? O tamanho do seu dos objetos, da quantidade de objetos que tem no seu esquema, tá bom? Feito isso, pessoal, foi feito com sucesso, você vai clicar nele e vai vir aqui, ó, em Edit, em Editar. E aí, pessoal, no Editar, depois que ele faz a discover dos objetos, ele vai trazer para vocês, ó, Application e Objetos. Ó. O DataMask ele tem 3 tabelas, que são as 3 tabelas que eu mostrei para vocês. As relações existem? Não, não existem. No meu caso, eu criei 100 relacionamentos, tá, pessoal? Mas se houvesse relacionamentos, pessoal, eles apareceriam aqui, tá? E você faria um discover deles para poder não perder as referências, né? Porque se você mapear lá e alterar um dado da chave primária, tem que alterar todo mundo que é referência. Então, ele estaria aqui. No meu caso, eu não tenho porque não tem nenhuma. Tá? E aqui os Sensitive Columns. No Sensitive Columns, pessoal, você que vai ter que fazer isso aqui agora. Tá? Então, ele vai trazer aqui, a priori, os objetos. No meu caso aqui, as 3 tabelas. As referências, se houver. Certo? Você pode até fazer um discover depois ou adicionar manualmente. Tá? E as colunas sensíveis. Tá? E aqui nas colunas sensíveis, pessoal, você pode fazer de duas formas. Você pode criar um job, que é o Create Discover Job, para poder descobrir as colunas sensíveis baseada naquelas colunas sensíveis que nós criamos lá no início dessa parte, tá? Ou você pode adicionar manualmente, caso alguma que aparecer aqui não seja adequada, tá? Não seja uma coerente. Você pode remover também depois. Vamos fazer primeiro o criar com o job, ó, aqui com o job, para depois a gente fazer o outro, tá? E olha só, quando você clica em criar job, o que aparece? O application, você vai marcar ele, tá? E as colunas que você quer que procura. E olha só, aqui vai aparecer aquelas que nós criamos, as que existiam e as que nós criamos. Aqui, ó, CPF, o e-mail, o nome, o salário e o telefone. Então, nós vamos marcar todas elas, ó. CPF, o e-mail que eu quero que ele busque, o nome e aí o salário e o telefone. Porque nós definimos, né, pessoal, lá. Poderia fazer de uma por uma, pessoal? Poderia, mas né, tanto fica mais fácil a gente definir tudo de uma vez. Tá bom? E aqueles patterns lá, pessoal, perceba que eles vão ser importantes aqui agora, tá? Então, se você não tem um profundo conhecimento do modelo, você pode meio que definir algumas coisas ali para ele trazer algo que você acha que possua, tá? Mas se você tem muito conhecimento, essa parte aqui vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, selecionamos as colunas que nós criamos lá, ó, naquela primeira parte, ó, são 5 colunas.
E aí aqui embaixo o default, tá? O data sample size você pode deixar por aqui padrão mesmo 10 e deixar marcado aqui, tá? Então, continue. Você pode dar um nome para o job, tá? Se você quiser, e manda ele executar imediatamente. Aí submit, tá? Bom, aí ele informa aqui, ó, que o job foi, né, submetido com sucesso. Ele não vai aparecer nada aqui mesmo, tá, pessoal? Tá? Para você ver os resultados, você vai ter que vir aqui, ó, Discover Results. Tá? E aí ele vai trazer para a gente tudo que ele descobriu, né, deste job, que aqui está o nome dele, ó, para a gente. Aqui em cima já fala, ó, eu tenho 15 colunas, tá? E o status aqui foi sucesso. E aqui ele traz, ó, para cada um dos sensitive columns que nós definimos anteriormente. Então, se a gente for ver aqui, ó, vai estar aqui, ó, a aplicação do esquema DataMask, a tabela e a coluna. Olha só, pessoal, ele trouxe para a gente, ó, tudo que é de CPF. Ele vai trazer das 3 tabelas que nós criamos, tá? De e-mail também, da mesma forma, olha só que bacana. O esquema, o nome da tabela e a coluna, ó, e-mail C. Do nome também da mesma forma, certo? Do salário também da mesma forma. Do telefone também da mesma forma, tá bom? Então, basicamente, ele trouxe as colunas que estão aqui, ó, nas minhas tabelas. E por que é 15, né, pessoal? Porque são 3 tabelas e são 5 colunas para cada uma, certo? Então, ele vai trazer para você aqui tudo que é que bate, tá, pessoal? E aqui, ó, o do e-mail é até interessante, ó, porque tirando o e-mail, os outros a gente definiu apenas pelo nome da coluna, né? Mas o do e-mail ele também buscou pelo dado, olha só. Olha aqui, ó, um e-mail aqui que tem que deu match com aquele pattern que definiu para o dado. Que bacana, ó. Tá? Esses e-mail aqui são os e-mails aqui que eu inseri, ó. Ele só trouxe alguns exemplos para poder falar, ó, pelo dado também deu certo, ó. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Definir se esse dado é sensível ou não. Perceba que aqui, ó, sensitive status, para cada um que está no define, eu vou ter que ver aqui, pessoal, agora, baseado no que ele trouxe para mim, quais colunas aqui são sensíveis ou não, porque pode ser que ele tenha trago alguma coisa que não é, tá? E aí é você quem define isso, se esse dado é sensível ou não, tá? Porque é neste momento aqui, pessoal, que eu estou definindo quais colunas que eu quero que a parte do mascaramento lá que a gente vai definir seja aplicada, tá? Eu posso aqui colocar todas ou posso colocar só algumas, baseado naquilo que eu identifiquei, tá? Então eu vou vir aqui, ó, seleciona a coluna e aqui no canto superior, ó, verdinho, ó, coloco o status, sensitive. Ó, viu que mudou? Vou vir aqui na outra, sensitive. Posso aqui até definir, ó, não sensitive, essa aqui não é. Aí ele vai colocar não sensitive. Tá? Mas eu vou deixar ela como sensitive também. Vou deixar todas aqui, tá? E para facilitar, pessoal, para você não ter que passar de um por um, clica aqui, dá o Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Aí você vem aqui, ó, sensitive. Perceba que ele mudou tudo para sensitive. Beleza? Então a gente vai estar fazendo o mascaramento de todas. Tá? Aqui, ok, aqui na verdade eu estou selecionando as candidatas, né, pessoal, a serem aplicadas, tá? Eu vou aplicar em todas? Não necessariamente, a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Então aqui, ok, ele vai preencher aqui, ó, a tabelinha com todos que nós selecionamos, tá? Com sensitive ou não, certo? E aí, ó, save and return. E aqui ele trouxe, tá? Então, pessoal, neste ponto aqui, nós já estamos aqui, já fizemos, né, essa parte aqui, ó, do identificar as colunas que os dados são sensíveis, tá? As tabelas e as colunas com os dados sensíveis, tá bom? Então aqui, ó, nosso Application Modeling, nosso ADM, né, carinhosamente chamado de ADM, nós já definimos qual é. E aí, pessoal, isso aqui nós vamos esse name aqui, ó, esse data model aqui, data modeling que nós definimos, a gente vai estar usando em todas as próximas etapas, tá? Então nós acabamos de definir aqui os dados sensíveis, pessoal. Pessoal, se você chegou até aqui e esse conteúdo está sendo relevante para você, acho que merece um like, né? Curte aí o canal, curte o vídeo, curte os outros vídeos também, se inscreve se você não é inscrito. Tem muito mais conteúdo aí disponível para vocês no canal, tá?
curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações, tá? E manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir aí para fortalecer esse conteúdo, tá? Se ele for relevante para você ir até agora, dá essa fortalecida pra gente, fechou?